Como que a gente começou toda essa história, né? Eu morava num condomínio. Nesse condomínio que eu morava, eu não conhecia ninguém, porque eu trabalhava igual louco. Fui no banco, fiquei esperando 1 hora para ser atendida pelo gerente. Na época, precisava ir ao banco para abrir uma conta. E eu descobri que ela morava 3 casas para cima da minha casa, no meu condomínio. Ela vai para casa, depois leva a papelada, você assina e tá tudo bem. A gente é vizinho, não precisa de nada, né? Ela trouxe até o talão de cheque para mim. A gente usava cheque. E aí a gente fez uma pesquisa, né, nessa época, né? O que é mais importante para as pessoas dentro do condomínio? O pessoal falou, segurança. Segurança é super importante. Deixa eu ver aqui. Segurança é importante. 60% das pessoas falaram que segurança era importante. Atividades operacionais, administração, bom relacionamento, tudo isso a gente precisa dentro do condomínio porque a gente quer. E deixou a comunicação lá embaixo, né? Aí você pergunta o que é mais importante para o condomínio. É a segurança. Não, é a associação. Ninguém responde comunicação. Sem a comunicação, você não consegue fazer nada dentro do condomínio. Nada. Né? E quando a gente resolve problema de comunicação, muitos dos problemas a gente consegue resolver dentro do condomínio por consequência. E como que a gente vivia antes? Enquanto a gente recebia o pãozinho na porta da nossa casa, todo dia de manhã, o pãozinho e o leite, a gente está indo na padaria comprar. Por que não receber o pãozinho na porta da nossa casa todo dia? Será que a gente consegue criar uma rede para ter esse tipo de benefício? Lá atrás isso existia, porque não existe mais. Né? Então, o que a nossa essência, o que a gente está querendo fazer? Quer conectar todo mundo de novo dos condomínios, como a gente vivia lá atrás, para a gente viver o real valor de uma comunidade. A gente poder aproveitar tudo isso. Que coincidência que acaba completando o que a gente estava falando, ouvindo agora do Juracy, né? E como que a gente faz isso? Não adianta só a gente trabalhar em uma parte, a gente tem que trabalhar nos pilares dos condomínios, que são negócios, segurança, comunicação, comodidade e convivência. Se você trabalhar todos esses pilares dentro do condomínio, você consegue ter uma comunidade forte, integrada. Super fácil fazer isso, né? É só implantar 45 soluções inteligentes, 320 funcionalidades, né? E todas essas funcionalidades que foram criadas em mais de 10 anos de inteligência da nossa empresa, entendendo as necessidades dos alfaviles, dos condomínios, dos residenciais. É super fácil, olha lá. E é esse que é o problema. Como que você consegue, dentro de uma associação, dentro de uma gerência, dentro de uma estrutura, implantar tudo isso? Com processo. E é isso que a gente está trabalhando. A gente está querendo montar uma solução dentro dos condomínios, com um processo definido para você conseguir sair de um nível ruim, médio ou mais ou menos, para chegar no melhor. E o grande desafio de montar uma solução é esse daqui, né? Você tem hardwares, infraestruturas, pessoas e processos. Todos eles precisam trabalhar juntos para que você tenha um software onde você consiga parametrizar para atender todas as demandas. E esse software aqui, ele só consegue funcionar direito se você tem tudo isso daqui muito bem azeitado. Você precisa ter tudo funcionando direitinho, porque senão lá a percepção que você vai ter é que o software não precisa, o software não funciona. Então, se você tem um baita de um processo e o porteiro continua deixando a pessoa entrar, sem passar pelo processo de segurança, sem ter o cadastro, não adianta nada. Aí você tem tudo certinho, o porteiro treinado, a equipe treinada, a infraestrutura perfeita, software configurado, morador utilizando tudo certinho. Aí o Joãozinho ficou doente, não veio, sentou uma pessoa nova no mesmo posto de trabalho e deixou uma pessoa entrar. Não adiantou nada, não é só isso daqui, você tem que ter os processos também definidos para você ter o turnover, ter toda a parte de controle. E isso que é o maior desafio. E como que a gente fez? Existe um modelo, esse modelo eu estou trazendo para vocês, a gente vai lançar um paper com todo esse modelo completo até julho desse ano, que ele caracteriza cada um dos processos de vocês em nível inicial. Nível inicial é o quê? É a sorte. É a sorte. É o caderninho.
Ele existe. A pessoa, eu estou querendo fazer um evento. O que faz? Manda e-mail para o síndico. Fala com tal pessoa. É aquele, você não sabe muito o que vai acontecer. Nível 2 é o gerenciado. Gerenciado, você tem alguns processos já definidos, eles estão todos espalhados, não estão centralizados, você não consegue medir e normalmente as suas ações elas são feitas de forma reativa. Então, você está reagindo a alguma coisa que está acontecendo. Nível 3, você já começa a ter os processos definidos, integrados e começa a ter ações proativas dentro do seu condomínio. Muitos condomínios têm os processos, a maioria no nível 2. Você só tenta melhorar alguma coisa, você só vai atrás de buscar alguma melhoria quando você tem algum problema. Você trabalha sempre na reação. Nível 4, você já tem seus processos, você já está medindo, você já tem insights, sabe o que você pode melhorar para você chegar na otimização, que é o nível 5, que é a melhoria contínua. Parece ser difícil, mas no final acaba sendo fácil. Nessa primeira versão que a gente está lançando para julho de 2025, a gente já separou algumas áreas que a gente sabe que são dores dentro dos condomínios, que a gente já aprendeu como que a gente consegue aplicar todas as normas, os processos para ajudar vocês. Então eu separei aqui, você tem o primeiro processo de atividades, execuções, controles de atividades que são cadenciadas dentro do condomínio. Controle de acesso, um dos problemas muito grandes de todos os condomínios. Controle de comunicação, encomendas, chamados, eventos, assembleias, agendas, integrações, dados, fornecedores e finanças. Tá? Então, para cada um desses processos, a gente tem as características que vocês precisam cumprir, que vocês precisam executar, que vocês precisam pensar em executar para atingir, sair do nível 1 para o nível 5. Sidney, eu preciso estar tudo no nível 5? Não. Mas quando a gente tem um mapeamento de onde você está e aonde você quer chegar, fica muito mais fácil você fazer essa melhoria contínua. Estava conversando com alguém agora, não lembro com quem que era. Se você está tranquilo no seu condomínio, está sem problema, esse é o momento de você procurar problema. Tem que ver onde está o problema e aí você começa a trabalhar na proatividade. Você tem que sair da reatividade. Quando você sai da reatividade, as coisas começam a melhorar. Para a sorte de vocês, eu não vou falar de todos eles aqui. Sei que vocês vão ficar tristes, eu vou falar de todos, mas eu separei 3, que é o acesso, comunicação e eu acho que o de chamados que eu trouxe para cá. Então, falando primeiro de acesso. Vou só passar rapidinho para vocês, para falar um pouquinho de cada um dos níveis e dar alguns exemplos de coisas que eu presenciei. Então, vamos lá. Controle de acesso nível 1. É papelzinho. Você tem condomínio que tem no papel e tem condomínio que funciona e que vai ficar a vida toda lá. O porteiro vai anotar o RG, o nome, vai colocar baita tecnologia quando precisa. Tal pessoa entrou que horas aqui? O cara pega o papelzinho, vira lá, coloca. Funciona? Funciona, gente. Nível 1 não tem problema. Se quiser ficar no nível 1, pode ficar no nível 1. O nível 2 já começa a utilizar o controle de acesso, já começa a ter alguns processos automatizados. Então, os moradores, eles entram lá com controle de acesso, tudo bem. Já o visitante não entra, ou tem aqueles QR Code ainda, que o pessoal usa QR Code, tipo absurdo ainda usar QR Code hoje, para fazer controle de acesso de pessoas. Mas basicamente ainda as anotações elas passam de um caderno e vão para um sistema. O processo como um todo ele não é avaliado. Pessoal, eu instalei controle de acesso no meu condomínio, as pessoas entram com placa. Alguém comentou aqui que entra com a placa, tem um leitor de placa. Gente, você imprimir um papelzinho lá, colocar em cima da placa, você entra no condomínio do cara. E os caras falam que não, vem um editor de segurança, ele olhou lá e falou que coloca lá. Estava conversando com um cara de segurança e falou, meu, é absurdo o que a gente vê. Porque quando você pega uma experiência de vários condomínios, você consegue utilizar um pouquinho de cada um e colocar dentro de um processo, que é isso que a gente está fazendo aqui. O nível 3, você já tem tudo integrado. Você já tem as suas visitas entrando por um mesmo processo que passa os seus moradores. Processo, maioria das vezes, automatizados. As identificações, elas são automatizadas. Você consegue ter a visão geral do que está acontecendo, independente da quantidade de portarias que tem o condomínio. E cada
cada porteiro, cada pessoa que está trabalhando sabe qual é a função dele, sabe onde ele tem que trabalhar. Isso é o nível 3. E aí eu vou falar um exemplo que eu vi em um Alphaville lá em São Paulo. Eu cheguei lá, eles, não, a gente está com o sistema aqui, está colocando, vamos colocar o MyVillage, instalaram o MyVillage lá. Eu falei, gente, vocês precisam instalar o MyVillage no controle de acesso de vocês. Não, mas o nosso controle de acesso está bom. Deixa eu dar uma olhada como que está. Eu fui visitar uma amiga minha lá, né? Fiquei 20 minutos para entrar no condomínio. 20 minutos. Eu gostava dela. Aí nesses 20 minutos eu peguei, fiquei, esperei, entrei no condomínio, saí, falei com ela, falei, você não me avisou, que não avisou a portaria que você ia? Eu avisei. Falei, putz, legal, tipo, fiquei 20 minutos, aí eu fui embora, voltei numa outra vez. Numa outra vez, tinham 5 entradas de visitantes. 5. Eles construíram, tinham 2 entradas de visitantes com guarita, eles construíram mais 3 entradas de visitantes. 5 entradas de visitantes, um porteiro em cada uma das entradas. Gente, em um ano, eles melhoraram o processo deles, construíram 3 entradas a mais e colocando mais 3 funcionários. E eu fui lá, o tempo que eu fiquei parado para ser atendido, de pegar meu nome, pegar meu RG, pegar as informações minhas, a pessoa pegou, ligou para pegar uma validação, eu fiquei 4 minutos parado esperando. Se tem 10, são 40 minutos de fila. Como que eles resolveram? Criando mais pessoas. Já tinha a validação, eu já tinha o QR Code nessa época. Então não adianta você ter toda a tecnologia, não adianta você ter o hardware, não adianta você ter a infraestrutura se você não tem as pessoas tomando as decisões certas e colocando os processos certos. Esse exemplo é coisa, eu sempre falo para todo mundo, é absurdo. Como que resolve? Contrata mais gente, cria mais espaço que vai entrar mais rápido. Caramba, se você tem leitor de documento, o porteiro não precisa digitar. É difícil o porteiro digitar, é difícil vocês digitarem nome. Se você tem leitor de placa, o porteiro não tem que digitar a placa de quem está entrando. Quando o cara ele passa no facial, o sistema já pega automático a placa e já preenche os dados e coloca lá a informação. Né? Se você tem o controle automático de verificação dos veículos e controle automático de mandados de prisão em aberto, você tem o seu condomínio seguro. Você está pegando a face, o documento, tudo de forma automática. E aí o que eu falo, Sidney, isso daí é muito difícil de fazer. Gente, isso é o nível 5. Para chegar no nível 5, você tem que preparar as pessoas, você tem que preparar os processos, a infraestrutura, a tecnologia, fazer o trabalho de treinamento, preparar tudo isso para você conseguir chegar no nível 5. Você tem condomínios no nível 5 de segurança, Sidney? Tenho. Tenho condomínios no nível 5. Né? E aí o nível 4 é o quê? Você conseguir olhar para o que está acontecendo no seu controle de acesso. Cadê? E aí você olha que, por exemplo, tem 19 pessoas entrando nesse período que elas estão fora do período de autorização. E você vai criar meta para as empresas, para as pessoas, para que isso não aconteça. Não tem que ter 19 pessoas acessando o condomínio fora do período de autorização. Todas têm que estar pré-autorizadas. O que a gente tem que fazer para que esse número ele saia do 19 e ele chegue para 0? É aí que chega ao nível 5. Todas as ferramentas integradas, metas colocadas, métricas avaliadas e medidas. Né? Que é uma mudança de paradigma de todo o processo para conseguir chegar nesse nível 5 e na melhoria contínua. Né? Depois eu vou abrir para pergunta, para bater papo, se vocês quiserem, para conseguir passar por tudo aqui. O segundo que eu coloquei é a comunicação. Comunicação é o mais importante, né? Porque eu vejo isso, gente. Eu vou visitar o condomínio, tem aqueles quadros com vidro assim na frente, e aí o pessoal manda imprimir e coloca. Aí o pessoal coloca no elevador também. Mas, gente, elevador funciona. Tipo, tem condomínio de elevador, funciona. Nesses condomínios assim, não tem muito, mas o pessoal coloca mesmo. Vai lá e coloca lá o painelzão no vidro. Vocês têm aqui? Tem. A maioria dos condomínios tem. Né? Mas isso daí é o nível 1. Tudo bem. Funciona para alguns lugares, algumas pessoas. Tudo bem, funciona. Né? O nível 2, o e-mail e o WhatsApp é o top. Você usa o quê?
É e-mail. Ah, tá precisando, fala com e-mail. Tadinho do síndico tirar férias, tadinho do gerente tirar férias, porque tá no e-mail do cara. Ah, não, mas o e-mail é gerência, @ sei lá o quê. Vai chegar tudo pro e-mail do cara. Se o cara sai de férias, acabou, perdeu. Chega lá pro financeiro, tá no e-mail do financeiro. Não existe o... E para medir? Você chega lá no final do mês, tô cansado, trabalhei pra caramba. Mas por quê? Você fica no computador o dia inteiro, WhatsApp ainda de domingo à noite. Caramba. E isso, gente, na verdade, você chega no nível 2, você consegue melhorar a comunicação. Mas elas são sempre reativas. É alguém mandando algo, reclamando de alguma coisa. Ah, você não respondeu o meu e-mail. Ah, você não olhou o WhatsApp. E realmente fica difícil o controle dessa comunicação. O nível 3 da comunicação, e isso que é o mais importante, né? Quando a gente está se comunicando, se eu estou aqui falando com vocês, né, eu tenho que entender um pouquinho de cada um, saber como é o melhor falar. Os professores são muito melhores do que eu em saber chamar a pessoa, falar o nome, tal pessoa, tal, isso daí você chama atenção. Você está falando com o público da forma que ele quer. E um grande problema que existe hoje é que em condomínio você tem gente que quer receber informação. Cada um de um jeito. Eu não quero receber notificação no meu celular quando o meu visitante entra no condomínio. Só que o Emerson quer. Eu não quero receber notificação, quero receber e-mail. O outro quer receber o WhatsApp. O outro não quer receber o WhatsApp, ele quer receber a informação no final do dia. Então, o nosso papel é entregar excelência para essas pessoas. Então, você vai receber a comunicação que eu tenho para fazer com você da forma que você quer. Não da forma que eu quero. E aí eu vejo o pessoal falando, o cara falou que nunca ficou sabendo disso. E aí a gerência, a pessoa coloca como sendo culpa do cara. Se você está comunicando alguma coisa e a outra parte não está recebendo isso daí, a culpa é sua de não comunicar direito. Né? Então, quando a gente está indo para o nível 3 aqui, a gente tem que entregar uma ferramenta para que as pessoas escolham o que elas querem receber, como elas querem receber e na hora que elas querem receber. Né? Então é importante, o nível 1, a comunicação está caos. Nível 2, comunicação via e-mail. Você manda lá para a lista. Tem gente que não está lá no meio, manda. O nível 3 você já começa a controlar. Né? E o mais importante é quando você consegue medir as suas comunicações. Então você está mandando uma informação de uma forma para todo mundo. O cara leu pelo WhatsApp, o outro leu por e-mail, o outro leu por notificação, o outro leu por aplicativo. Você tem que saber quantas pessoas realmente leram aqui a sua informação. Quem não leu ainda, vou reenviar essa comunicação, eu vou exibir nas TVs, né? Vou colocar uma TV de comunicação na frente da entrada do veículo para que quando o cara ele entre, ele tenha pelo menos um mínimo de informação, mesmo que ele não queira receber de nenhuma forma, quando ele for entrar, ele vai bater o olho, ele vai ver aquela comunicação. Né? E percebe que assim, é a gente puxar a responsabilidade para a gente de comunicar da forma certa. Tá? E o nível 5, que é o mais legal, é você utilizar essa comunicação para gerar resultado. Né? Então, a gente fez um evento aqui no nosso condomínio, vamos fazer o carnaval. Tá ótimo. Então, o nosso objetivo como associação é ter 3.000 pessoas no nosso carnaval dentro do condomínio. Tem que ser louco, mas tá bom. Né? O ano passado a gente conseguiu quantos? 1.500 pessoas. Então, esse ano a gente vai ter meta de quanto? De 2.000. Como que a gente vai ajustar a nossa comunicação para atingir isso? Né? E quando você começa a pensar em melhoria contínua, é isso que você faz. Você olha o que você já fez, melhora o que você já fez, né, e colhe o resultado depois. Falando um pouquinho agora de chamados. Tá? E os chamados é a parte que eu acho mais interessante, que ele é muito relacionado a processo. Né? Chamados é o quê? É um gerenciamento de requisições que vocês têm, independente de qual seja. Hoje, muito que acontece na parte de chamados, não tem um canal de atendimento para você receber alguma coisa. Isso é o nível 1. Você precisa de alguma coisa, você não sabe onde falar. Você liga lá na atendente, para onde que eu posso fazer, com quem que eu tenho que falar, manda por e-mail, manda por WhatsApp e tal, uma bagunça, nível 1.
Nível 2. Cada um dos seus fornecedores tem um processo de atendimento. Então, você está com um problema, por exemplo, que você colocou um armário inteligente e não recebeu a encomenda. Ah, você tem que falar com tal pessoa. Você está querendo falar para o condomínio que a lâmpada lá está queimada. Como que você faz? Ah, você tem que falar com tal pessoa. Né? O nosso associado, a pessoa que está aqui, ela não precisa saber com quem ela tem que falar. Ela precisa ter um canal para falar. Né? E o nível 3, o que ele é? É você juntar todos os seus fornecedores, tirar todo mundo do meio, você tira todo mundo do meio e coloca a informação chegando direto no responsável. Né? Tem um condomínio que eles tinham um processo para arrumar lâmpada queimada. Toda noite uma pessoa passava de moto e colocava uma fita vermelha no poste para que a pessoa no dia seguinte pudesse ver que a lâmpada estava queimada. Era um processo. Funciona lá nível 1, tá bom, beleza. Né? A gente tem no nosso sistema, né, esse mesmo condomínio implantou, né, um chamado de informação de poste queimado. Quem vê que o poste está queimado? É um morador. O morador entrou lá, informação de poste queimado, número 125. Pronto. Passou lá o cara lá, o vigia, putz, ó, informação de poste queimado, 128, está queimado. Né? Você agiliza, você tira as pessoas de fazerem coisas que podem ser feitas de forma automática. Aí uma coisa que acontecia é que o cara ia lá, colocava a fitinha vermelha. Aí arrumava lá, aí na outra semana foi lá e colocou a fitinha vermelha no poste e o cara arrumou o mesmo poste. Aí quando foi ver, tinham 3, 4 postes que queimavam lâmpadas de 2 em 2 semanas. E como que você pega com o processo de fitinha, que é só trocar o fio do poste ao invés de ficar trocando a lâmpada? Não dava para medir a fitinha. Né? Depois Não tem. Então, assim, né, isso a gente conversa bastante. Falei com 2, 3 pessoas aqui, né? Se você quer ficar nesse processo, não tem problema. A fitinha, ela funciona. Mas se você está querendo fazer uma rede forte dentro do seu condomínio, você tem que ter processos inteligentes. Para que você consiga identificar as causas raízes, identificar, medir o que você está fazendo, para que uma associação geral, um hub geral, ele tenha forma de medir todos os resultados, todas as ações, para que vocês consigam apresentar isso no final. Né? Então, quando você centraliza todos os canais de atendimento do seu condomínio em processos definidos, cada processo com as suas características, seus questionários, você consegue facilitar muito do seu trabalho. Vou construir uma casa. Como que eu faço? Todo mundo vai lá, senta lá na administração e fala: o que eu preciso para fazer a casa? A maioria das respostas é: manda um e-mail com a planta, com sei lá o quê. Como que é que tem que mandar mesmo? Não, calma aí que eu tenho um e-mail guardado aqui, ó. Aqui, ó, dá copy-paste, manda esse e-mail, isso daqui que tem que mandar. Não, que eu preciso construir uma casa. Eu entro lá, processos, início de construção de casa. Questionário do que o cara tem que mandar. Tem que mandar a planta, quem é o responsável técnico, a autorização na prefeitura, mandar sei lá o quê, isso daqui. Tem dúvida? Ótimo, pega o telefone e liga lá. Como que eu tenho que fazer? Você já entrou lá? É só entrar lá e preencher tudo que vai chegar aqui para a gente. Lá tem o prazo, tem a data e tudo mais. Então, quando vocês... É um desafio que eu sempre falo para todos os condomínios. Se vocês utilizam papel, se vocês têm formulários que vocês entregam para alguém preencher alguma coisa, está errado. Esse papel ele tem que sumir, ele tem que virar um processo, ele tem que ter métrica e ele tem que ter uma melhoria contínua. Né? Então, quando você centraliza todos esses chamados, você consegue ter o controle do que está acontecendo, você consegue ter dashboards, né, dos chamados abertos, de quantos estão abertos há mais 2 dias, há mais 3 dias, consegue saber onde você tem que fazer essa melhoria. Né? E para quê? Para que você chegue aqui. Né? Você consiga entregar, utilizar essa base de dados inteira e fazer um atendimento melhor. E o que a gente já está fazendo agora, a gente entregou para um condomínio a inteligência artificial que a gente treinou pro condomínio. Então a gente pegou o estatuto, pegou a convenção,
todas as atas de decisões que o condomínio teve, a gente tabulou todas essas informações numa base de inteligência artificial e a gente colocou numa inteligência artificial. Esse condomínio, quando ele recebe um chamado, tem um botãozinho lá que é responder chamado. Ah, eu posso estacionar, e a gente fez esse teste, eu posso estacionar o meu veículo na frente da casa do meu vizinho, mesmo como que é? Na guia que não é rebaixada? Teve uma dúvida dessa que foi colocada lá para a inteligência artificial. Né? A inteligência artificial leu todas as atas, leu todas as convenções, leu tudo, não achou uma informação específica sobre isso, mas deu a orientação de como responder para o morador a informação. Né? Então é muito legal, porque quando você começa a tabular, começa a colocar num sistema, e o nosso próximo passo agora é fazer com que a inteligência artificial ela leia o histórico de chamados feitos para que ela possa utilizar também como base para as respostas. Então, hoje em dia, quanto mais você mede, padroniza e consegue registrar a informação para o mundo que a gente está indo de inteligência artificial, isso vai facilitar muito o trabalho de vocês, muito, com informação. Uma coisa é alguém chegar e falar, eu posso pintar a minha varanda de azul? Oh, não, de acordo com a assembleia realizada em 18 de dezembro de 1975, foi autorizado que tem que ser verde por 10 votos a 2. Isso é a resposta que o nosso associado merece. Ele tem que ter a informação, tem que ter a confirmação e por que está sendo decidido aquilo. Tá? Então, está muito legal essa inteligência artificial, né? E a gente está integrando ela agora com a ferramenta de WhatsApp. Hoje, pelo WhatsApp, as pessoas validam, liberam os visitantes para entrar dentro do condomínio, mas a gente está trabalhando para criar uma inteligência artificial para cada residência, para que eu possa, dentro da minha casa, falar, Alexa, libera minha mãe na portaria para entrar no condomínio. Ela, tá bom, liberando aqui para a portaria. Nossa, Sidney, sério? Gente, já está em teste, já tem funcionando esse tipo de coisa lá na empresa. Né? A gente está só trabalhando questão de custo, questão de ajustar. Pode falar. Não, muito legal também na comunicação, né? Isso daí passou batido, legal que você falou. Porque na comunicação, o grande e importante é você a importância de você ter uma comunicação eficiente é você entender o seu público-alvo e padronizar a comunicação. Né? Quem aqui tem uma iVillage, se vocês entrarem lá em gerar comunicado, a gente treina a inteligência artificial para gerar o comunicado da forma que vocês querem comunicar com o seu público-alvo. Então eu falo lá para minha inteligência, quem trabalha com a parte de prompt, a gente tem prompts específicos por condomínio. Então não interessa quem é que vai escrever, faz um comunicado aí de que não pode fumar na piscina do clube. Ela vai saber a forma, as palavras que vai usar, como gerar as imagens, se as imagens elas vão ser realistas, se elas vão ser desenhos, se vão ser... Então é muito legal. Quem tem e não viu, putz, o pessoal está usando bastante. Bastante, é bem legal. Sim. Sim. E isso a gente coloca, né? A gente fala, gere informações, procure sempre buscar informações legais para adicionar no seu comunicado. Usa um tom não agressivo, um tom mais familiar, porque é um condomínio familiar. Ou em condomínio que é comercial, a gente usa um tom mais formal. Né? E essa imagem ela vai aparecer também nas telas dos elevadores, então você tem que ter uma imagem que você olha e de repente ela mostra rapidamente a ideia da comunicação. Então é muito legal, isso é uma melhoria contínua e a gente já tem condomínios que estão nesse nível de comunicação e estão trabalhando com a gente na melhoria contínua da ferramenta. E que o Emerson falou, né? A gente não tem cliente. Né? Teve até um cliente que falou comigo esses dias, Sidney, só para entender, eu nunca tenho razão? Eu falei, cara, você sempre tem a razão, mas eu estou trazendo para você a experiência de um monte. Você quer fazer desse jeito, você faz. Mas estou trazendo que eu já passei por isso. Ou você usa aqui o que a gente já passou, o que a gente já aprendeu, a gente já viu, né? E parte daqui, ou você vai lá para o nível 1 e começa seu caminho. Né? Só que o nível 1 você vai sofrer mais, né? Usa a gente já está aqui, só tem que usar a gente. Aproveita com a gente esse momento.
né? Então, muito legal a parte de chamados. Falei para vocês, não vou passar cada um desses. Para cada um desses pontos, a gente tem um mapeamento de tudo que precisa ser atingido para sair do nível 1 para o nível 2, para o nível 3, para o nível 4 e para o nível 5. Sidney, você tem algum cliente que usam todas as ferramentas que você tem e que chegue tudo perto do nível 4 e no nível 5? Não. Não. Não tenho, né? Meu sonho de consumo é pegar uma diretoria boa, com vontade de fazer os processos corretos desde o começo, só que o negócio é desde o começo, numa implantação. Só que é muito difícil numa implantação, você encontrar as pessoas, os processos, a infraestrutura, a tecnologia e falar, ó, vamos começar certo. Tá? Então, legal que essas mãos que levantaram assim, ó, não, vamos, tem aqui, tem. A gente não vai medir esforço, porque a gente tenta... Construtoras procuram a gente, falam, ó, estou construindo, vamos colocar. Só que o cara vai lá, constrói, aparece um outro empreendimento, ele esquece. Aí ele esquece, e aí já não tem mais o síndico, aí o síndico já trocou, aí já começa a virar aquela bagunça. Eu falo, gente, vamos lá, vamos. E a gente também não fica batendo muito, dando murro em ponta de faca, né? A gente segue a vida e fala, não, tá bom, vai no tempo deles, a maturidade deles. Alguém que levantou a mão quer falar? Sidney, a primeira coisa que eu pergunto é como é que a gente marca uma reunião com vocês? Certo? Esse já está sendo o primeiro passo. Tá fácil. Estou como diretor de segurança atualmente no Alphaville Fortaleza. A gente começar, como você disse, certo, a gente não tem como, porque a gente já está... Há 20 e poucos anos, 21 anos, a gente está fazendo agora na mão da gente, né? Antes estava na mão do Alphaville Urbanismo. E tem algumas coisas aí que, sem dúvida, ajudariam demais a gente na questão da administração. Porque a gente está infelizmente, com uma oposição agora lá, que não é uma oposição porque quer trabalhar, é uma oposição porque quer destruir, né? E eu estou na administração do Alphaville, no conselho do residencial, agora em abril faz 21 anos, né? E faz 11 anos que eu entrei, porque lá nós temos duas associações, o residencial e o clube, né? E eu estou vislumbrando aí a possibilidade de me aposentar numa função que eu tenho, que é o questionamento sobre estatutos e regulamentos e regimento e tal, que os diretores novos sempre entram desconfiados comigo, porque que diz, por que esse cara está há 20 anos aí, né? E depois eles começam a se socorrer de mim para saber se isso pode. Já teve alguma reunião, porque eu tenho um histórico desde você sai do condomínio e vira caos, né? Não, não é assim não. Não é assim não. Eu acho que tem muita gente boa. Essa última diretoria eleita, que entraram alguns desses problemáticos, eu disse, eu estive aí esse tempo todo, porque eu sempre acreditei que podia chegar gente como essa. Eu assumo funções por não querer que algumas pessoas assumam. Entendeu? Então, uma coisa que a gente não pode perder de vista. A gente tem que agregar pessoas, mas a gente tem que tentar ver qual as intenções dessas pessoas. E eu acho que uma ferramenta como vocês estão apresentando nos dão a possibilidade de facilitar que principalmente os funcionários tenham uma estrutura que comecem a ficar em alguns aspectos independentes do histórico como eu tenho.
Entendeu? Essa da inteligência artificial eu achei fantástico. Entendeu? Porque a gente tem muitas decisões de assembleia, decisões de reunião de conselho diretor e tal, e não sei o quê, que de vez em quando o pessoal, pai, nós estamos com um problema assim, e às vezes eu lembro de muita coisa, de muita reunião, porque eu não estou no conselho porque eu quero poder, como essa turma diz. É porque eu amo aquele lugar. Entendeu? E isso não é fácil. Resistir a tudo isso, mas eu acho que ferramentas como essa a gente precisa conversar. A gente tem gente boa da área de informática que precisa estar nessa reunião para ouvir de vocês. E eu tenho algumas coisinhas aí que você apresentou nesses 3 que eu nunca tinha ouvido falar. Uma coisa legal que você falou de oposição, né? Ser oposição em condomínio é a coisa mais fácil que tem. É só você fechar o olho para o que foi feito e abrir o olho para o que não foi feito. Quando a gente fala de tudo isso daqui, é muita coisa. E a partir do momento que você tem uma oposição, que você se coloca para essa oposição, a situação que você está, né? Eu sei que aqui eu estou no nível 1, eu sei que aqui eu estou no nível 2, eu sei que aqui eu estou no nível 3, eu sei o que eu tenho que fazer para melhorar aqui, eu sei o que eu tenho que fazer para melhorar aqui. Eu criei uma matriz de decisão e deixei documentada na minha inteligência artificial que o foco agora vai ser melhorar aqui. Aí quando alguém fala, uma droga essas assembleias que vocês fazem em horário que é horrível, eu não consigo fazer de casa, e vocês fazem só pra gente não poder votar. Quando o cara fala isso, fala, não, olha, tá aqui, ó. Olha aqui o meu mapeamento, eu sei que eu tenho que melhorar isso. Eu concordo com você, inclusive, a gente tem que melhorar. Mas a minha prioridade está sendo aqui, aqui, aqui. E olha aqui a nossa matriz de decisão que a gente tomou junto com o conselho que a gente ia focar nesses itens. Então, gente, isso daqui é metodologia, é processo. Vou fazer besteira agora que eu me empolguei que você falou disso daí, já me empolguei, o Emerson vai brigar comigo. O condomínio que assinar um contrato novo com a gente, eu mesmo vou vir e vou fazer a avaliação de todos esses processos que estão na parede para vocês. Tá? Sem custo. Não, você se vira agora. Sem custo, não vai ter o custo de fazer essa avaliação, tá? Então, vou passar por todos esses e vou passar no primeiro condomínio que fechar com a gente. Primeiro condomínio que fechar com a gente vai ter passado. Os condomínios que já fecharam, eu já ajudo, vocês já têm tudo isso, gente. Já conta para eles da Jade. Não, mas é legal, que eu estava até conversando com eles. Quando o condomínio entende que a melhoria ela é contínua, o nosso contato e o nosso relacionamento com o condomínio é praticamente diário. E é diário mesmo. Eu converso com os diretores, a minha equipe conversa com os diretores, conversa com as demandas. A gente trabalha, para vocês terem ideia, são 18 pessoas que trabalham na equipe, cada um espalhado em um lugar. A gente não tem uma unidade física onde todo mundo trabalha. Eu tenho gente espalhada no Brasil todo trabalhando, esses 18. Né? Só que a gente fica conectado o dia inteiro. O dia inteiro as portas estão abertas entre a gente de comunicação. Então a gente sabe tudo o que está acontecendo. Quando chega uma demanda de um condomínio, fala, não, isso daí já aconteceu no condomínio tal, é assim, dá uma olhada como é a configuração do processo, vê como que está, conversa com eles e vê se é. Se não der, avisa que aí entra o Daniel, que é o outro diretor de processo também, e a gente acaba sempre resolvendo, tá? Então é muito legal. Então, não vou passar por todos esses, né? Só algumas coisas que eu acho muito legais, né? A gente tem, eu acho que aqui em Ceará tem algum condomínio que você vai lá e você vai fazer uma reserva para usar a churrasqueira e você já pode colocar lá que você quer já alugar os utensílios, já quer contratar o churrasqueiro, você já paga a reserva, o churrasqueiro e tudo, o churrasqueiro recebe a notificação de que tem aquela reserva e ele já sabe que ele tem que ir lá no lugar fazer o churrasco no dia para aquela pessoa. Gente, nível 1 é você ligar para o cara e falar, eu quero fazer reserva na churrasqueira. Pode? Tá anotado.
O nível 5 é você fazer a sua reserva, já pagar, já ter o churrasqueiro, já ter tudo e só chegar para comer o churrasco. O que a gente quer entregar para o nosso associado? Nível 5. Assembleia, muito legal a assembleia. Né? Não sei aqui na área de vocês, mas muitas vezes você tem um cara que tem 3, 4, 5 procurações, tem as frações ideais, então o cara tem procuração, e além da procuração tem a fração ideal, que o cara, o voto dele vale 1,8, o outro vale 1,2. Ninguém faz esse cálculo. A gente criou uma ferramenta ao vivo que você vai fazer a assembleia, o pessoal já vota pelo WhatsApp aqui mesmo. Né? Então todo mundo tem WhatsApp hoje. Ah, não, mas aí a veinha tá bom, faz manual o voto dela. Né? Mas a maioria das vezes já a própria votação do WhatsApp que você manda na hora, o cara já vota, já está aparecendo, já está contabilizando e o cara pode estar na casa dele também. Né? Então são coisas que a gente consegue ir fazendo. Integração, né? Parte de integração. Tem acho que algum condomínio aqui tem um armário inteligente que tem integração com facial. Foi feito acho que esses dias aqui. Cadê? Você é o cara. Tipo, a gente procura trabalhar com empresas e quando a gente encontra empresas boas, a gente procura não precisar procurar outros fornecedores a menos que tenha preço melhor. Né? O Eurico foi uma experiência boa, que a gente já tem integração com 2 empresas de armário, já fizemos integração com 5 empresas de armário. E essas 5 empresas de armário, 3 são horríveis. Quando o pessoal fala para mim, eu falo, foge dessas 3 empresas. Aí quando chegou mais uma, eu falei, não, gente, já tem 2, os caras atendem bem. O preço dos caras é bom? O preço dos caras é bom. Tá bom, vamos conversar com eles então. Aí conversa e tal, equipe técnica espetacular, parabéns, cara, a homologação feita muito legal. Demorou um pouquinho mais, mas foi perfeito no final, legal. No condomínio deles, o cara ele vai pegar uma encomenda, como que ele faz? Ele entra lá, olha para o facial, abriu a porta, ele pega a encomenda e vai embora. Quer coisa mais fácil que isso? Ah, não, mas no meu condomínio também tem. Tem, mas você precisa do QR Code, precisa da senha, precisa de sei lá o quê. No dele não, ele entra lá com o facial, abre e já pega, já abre a porta e já resolve o negócio. Né? O que é isso? Isso é nível 5, a gente está querendo entregar o melhor, não está querendo entregar lá embaixo. Né? Parabéns, cara, equipe top. Só recebi elogio da equipe lá. E quem não tem, gente, coloca o armário que é legal. Contratou o My Village no início, depois ampliou para o Guru, né? Segunda fase. O que seria o pacote completo do My Village? Por exemplo, porque o Fortaleza ele queira entrar com o My Village, ele realmente esteja pleiteando o pacote completo. O que é que tem para oferecer? Tudo. É isso. A gente tem... Quem não teve acesso a essa planilha, a gente tem mais de 320 funcionalidades dentro do nosso sistema. Controle de acesso. Usar facial? Fácil. Visitante entrar por facial? Fácil. Definir ação de porteiro baseado no tipo de visita que você vai receber, isso é nível 5. Definir tipos de liberação que os seus tipos de visita podem ter com comunicações diferentes e ações diferentes, isso é nível 5, isso é funcionalidade. E a funcionalidade é melhoria contínua. Né? Então você tem lá a solução do Guru, controle de acesso de visitante. Dentro de controle de acesso de visitante, a gente tem mais de 30 funcionalidades que vocês podem usar, que estão disponíveis lá. Só para vocês entenderem, a gente procura tudo que a gente faz, que aprende, que a gente embute no nosso software, está disponível para todo mundo. E a gente sempre teve essa dificuldade de conseguir olhar para os condomínios e falar, vamos fazer vocês terem tudo. E é esse o modelo que eu estou mostrando para vocês. Ele está terminando de ser construído, que é o quê? Para eu conseguir chegar para vocês e falar, está aqui um mapa. Você está aqui no nível 2, aqui no nível 3, aqui no 4 e no 5. Aqui no 5, para você chegar, do 4 para você ir para o 5, falta você fazer isso. Você está medindo quantas pessoas não estão conseguindo entrar no condomínio de forma automática? Se você não está medindo, você não vai melhorar. Isso tem que ser 0. Você está medindo as falhas que você está tendo nos processos, por exemplo, de controle de acesso? Se você não está medindo, você não vai melhorar. Isso tem que ser 0. Né? Então, todos esses pontos, né, junto com os processos, que é o que a gente está colocando no papel para ajudar os condomínios a saírem tudo do nível 1 para o nível 5
em todas as áreas, né? Só que, de novo, uma coisa é a gente pegar um condomínio e falar, vamos começar assim. Outra coisa é você mudar a cultura, mudar o processo, mudar as pessoas, o hardware e a infraestrutura. Então é realmente uma melhoria contínua, que é o que eu falei. Quando vocês estão tranquilos, é o momento de melhorar alguma coisa, ser proativo. Eu agora vou falar uma coisa que não vai parecer que eu sou diretor comercial da empresa. O Sidney fica bravo comigo quando eu digo isso. E aí, Madison? Por mais que o Alphaville Fortaleza queira ter o MyVillage, queira ter tudo, uma coisa que a gente vai entender juntos com eles lá é se faz sentido ter tudo nesse momento. Né? Eu tenho 320 itens para entregar para o Alphaville Fortaleza. Ele está no momento de usar os 320 itens? A gente não sabe. Né? A gente tem que respeitar uma curva de amadurecimento dessa comunidade dentro de tecnologia. Não adianta eu chegar e querer colocar todos os meus produtos nele. Talvez ele contrate, talvez ele queira. Ele está desesperado porque ele quer melhorar lá. Mas eu seria irresponsável se eu colocasse de uma vez, dentro de um condomínio, 320 itens. Só para gerar uma fatura boa para a gente no final do mês. Não funciona assim no MyVillage. Eu quero entender quais são as reais necessidades dele para saber, dentro do meu universo de 320 itens, quais fazem sentido. Quais são para esse momento. Poxa, vamos amadurecer o uso do aplicativo e do módulo de controle de acesso simplificado e integrado. E daqui a 6 meses a gente começa a falar de integração com o Ministério da Justiça, né? Reconhecimento de placa com o processamento feito do próprio MyVillage. Dá para fazer, dá para a gente integrar, dá para fazer tudo isso. Mas a gente vai respeitar sempre o momento do condomínio, a real necessidade do condomínio. Tá? Um negócio legal, né? E muitas vezes quando a gente entra num condomínio, por causa de todas aquelas partes, o sistema não funciona, pô, a gente depende muito de uma infraestrutura. E aí, para a gente entrar num condomínio e a gente colocar toda a tecnologia em cima de algo que a gente não conhece, é difícil. Então, a gente precisa passar por todas essas etapas. Preciso validar a infraestrutura, validar as pessoas, começar a utilizar, todo mundo ter o acesso para depois a gente começar, depois que a gente garante toda essa base, a gente consegue sair. É puxar todo mundo para o nível 2, pelo menos, para depois a gente começar a trabalhar nível 2, 3, 4, 5 de processo tal, 3, 4, 5 de processo tal. Não, nível 1 não precisa da gente. E o nível 2 também não precisa da gente. E pasmem, tem condomínio que eu viro para eles e falo, gente, você não precisa pagar o meu software. Software da Hikvision, você instala, ele é de graça. Você pode ter 5.000 pessoas, instala o software da Hikvision e usa ele. Por quê? Porque você só precisa de gente para entrar e sair. Não usa eu. Você vai gastar. Aí vai gastar meu tempo, gastar minha energia e eu sei que eu não vou te atender bem. No nível 3 você já começa a ter controle e métrica. Para você conseguir melhorar é mais fácil. Quando você tem tudo espalhado, enquanto você está atendendo um e-mail, a outra pessoa está atendendo um WhatsApp, a outra pessoa está fazendo um processo que está num papel ou no outro e-mail, você não consegue ter uma melhoria contínua disso. Você não consegue entender o que está acontecendo. Aí troca a presidência, vem a oposição, fala que está tudo uma merda, desculpa, né? E aí liga para a gente e fala, eu quero cancelar o contrato. E aí tudo que foi feito para chegar no nível 2, nível 3, perde. Começa de novo lá no nível 1. Né? Então essa metodologia que a gente criou é realmente para a gente conseguir olhar e falar, estamos aqui, vamos chegar aqui. Nosso foco vai ser aqui, depois aqui, depois aqui, depois aqui. Isso pode mudar. Mas quando você tem a visão, fica mais fácil. Alguém levantou a mão lá atrás. A professora. Pessoal, recebi o indireta. Foi, Emerson? Recebi o indireta? Eu não recebi o indireta? Pessoal, eu saí do MyVillage. Olha. Vou me defender. Vou me defender. Nós estamos aqui há alguns anos com MyVillage. Estávamos com MyVillage.
Aí eu disse, eu entrei numa briga danada com esses dois, a sorte que era online. Né? Porque eu cearense, né? Risco logo a faca. Eu digo, pessoal, vocês têm que atender na tal coisa, eu preciso. Aí eu sei que chutou o balde, eu digo, não quero mais vocês não. Vou chamar outra empresa, porque o mercado está assim, não é verdade? Eu não estou vendendo um My Village, não. Eu estou dividindo, tenho colaboradores aqui, dividindo a experiência que eu vivi. Eu quero mais saber... Chega a estar vermelho. Quero mais saber de vocês, não. Olha, muita dor de cabeça, eu preciso das coisas e tal. Não quero mais saber, não. Contratei outra empresa. Primeira dor de cabeça foi para começar tudo do zero. Por quê? Eu, muito com raiva deles, né? Eu disse, como é que eu vou colocar agora meus documentos? Eu não estou conseguindo. Ah, tem que migrar tudo. Aí o cara disse, não, isso aí não está incluído no pacote, não. Primeiro problema. Eu disse, me dê mais tempo. Fica aí. Eu não aguento mais segurar você, não. Eu digo, agora você vai ter que segurar. Eu disse, mas você quebrou o contrato comigo. Ainda não. Tinha quebrado. Segura. Eu ainda não assinei. De fato, pessoal, voltei para o My Village. A gente ajudou no que foi preciso, vai? Não, vocês todo dia diziam assim, esse aqui era um terror. Eu amanhecia e dizia assim, você está certo que você quer sair do My Village? Já saí, meu filho, mas você ainda não assinou. Eu digo, peraí, mas aqui no fundo, bem no fundo. Eu fui ouvir os associados. Pessoal, diz, Ana, como é que vai ser tal coisa? Diz, eu não tenho resposta para isso ainda não, mas eu vou atrás. Eu estou sendo muito transparente com vocês. Para quem me conhece, tá aqui a minha equipe aqui. Aí o pessoal, vamos para a equipe. E aí, como é que vai ser? Foi um Deus nos acuda. Eu não sabia mais o que fazer, o que responder. Aí chegou uma hora que eu pedi ajuda aos associados que entendem da coisa, né? Peguei meu marido, que é da TI, da tecnologia. E, olha, eu fui tão corajosa que eu ainda quis sair sem nem constar quem entendia do que é o meu marido. Aí eu não quis envolver muito, né? Que já basta chegar à tarde, toda hora ter que sair para resolver, atender ligação final de semana, sábado, domingo, feriado. Então, o meu vizinho, que entende muito, disse assim, olha, o barco está quase afundando. Minha Nossa Senhora, vamos fazer o seguinte, vamos voltar. Aí, qual foi a gota que entrou no barco que disse assim, Ana, ou pula agora ou vai junto? Nós fomos usados, sem a nossa permissão, de uma forma que a gente não queria e nem a gente não aprovava aquilo. Pronto, foi a gota. Eu digo, vamos voltar. Agora, o que foi que eu combinei com ele aqui? Eu consegui entender que o problema eram os processos. Vocês entenderam? Essa semana eu tive um treinamento aqui com o pessoal da portaria, porque a gente precisa conversar com quem está na linha de frente. Nós temos muitos problemas de processo. Então, não adianta nível 2, nível 3, nível 5, se a gente não chamar o associado para explicar a importância e dizer, e o que não obedecer, a gente dizer, olha, você não está obedecendo, e dizer para a comunidade. Pessoal, tem gente que não está obedecendo e está comprometendo a segurança do condomínio e de todos. A gente precisa fazer isso. Chega um Uber, sabe o que o associado faz? Empurra o Uber para cá, bota a facial, vamos embora. E bota o Uber aqui dentro. Quando o Uber vai sair, não tem. E aí, como é que você entrou? Só não foi voando. Não, se ele sair, né? Porque se ele está aqui dentro, é complicado. Não é verdade? Então eu comecei, eu estava tão assoberbada, com tanta coisa, tanto problema, tanta preocupação, que eu não entendi que enquanto a gente não fizesse o processo, o retrocesso, começar os processos, desenhar os processos, divulgar os processos, aí começa a divulgar o quê? Resultado. Ó, pessoal, a gente tinha isso, a gente está nisso. Enquanto a gente não fizer isso, eu vou ver brigando com My Village. Mas não. Então, eu vim dizer para vocês que eu fui, quando eles disseram isso, foi uma piada para mim, foi uma indireta. Cearense não aceita isso, não. Né? Eu estou aqui como uma prova viva. Eu chegava na administração e os funcionários diziam, não, o que é que nós vamos fazer? Eu disse, calma.
Vamos rezar, tudo vai resolver. Vamos rezar, vamos com calma. Tô mentindo. Vamos com calma. Foi um passo que talvez a gente vá ter que voltar, mas assim, a vida é assim. E a gente precisa aceitar. Não é porque eu dei um passo errado que eu vou insistir no erro. Não, reconheça para a comunidade, né? Ninguém está aqui. Reconheça para a comunidade, teve um erro, a gente, infelizmente, a gente errou querendo acertar. Pai e mãe não faz isso? Né? A gente, e quando o filho ainda diz assim, a minha mãe nunca fez, meu pai nunca fez. Quando ele é mãe e ele é pai, diz, oh, meu Deus, que foi que eu disse no passado? Tomara que ninguém esteja ouvindo. Né? Então, a gente precisa reconhecer para a comunidade, para assim a gente ter o apoio da comunidade. A oposição vai sempre existir. Vai existir aquele que quer entrar ali, assim, no tufão, vai, mas aí vai ter que ter a maioria dizendo assim, não é bem assim. Na hora em que você faz isso, você está comprometendo minha segurança também, da minha família, meu filho que anda de bicicleta. Né? Então, segurança coletiva, né, Jonas? Entendeu? Então, de fato, a gente precisa ter muita cautela, mas eu digo a vocês, a cereja do bolo não é só o sistema, são os processos. Primeiro, delimitar, desenhar, e eu comecei. Estou quase saindo da gestão, porque termina agora, mas o importante é começar e deixar para quem assumir, dar continuidade. Vamos começar desenhando os processos, depois divulga esses processos, e vamos para frente. Processo, ele começa e ele volta, e é assim. A gente precisa estar na cabeça. Chegou no final, está tudo perfeito. Ih, tá não, ó. Volta, entendeu? Mas se não chamar a comunidade, associados, que nós somos associados, nós, diretoria, até o colaborador, ele faz parte, ele está inserido. Ele está inserido, né? Se não chamar para participar, né, então fica muito difícil. Mas eu confesso a vocês, a cereja do bolo você pode até querer dizer qual é o nível, mas na hora que você vai definir qual é o nível que você está, você ainda vai ter que começar desenhando seus processos. Só não um, né? Mas o 2 você ainda vai ter que dizer o que eu faço nisso aqui. Aí eu já comecei a desenhar os processos. Ó. Já comecei. Então, eu vim só dar meu depoimento. Você veio só se defender, né? Fui me defender, tá? Mas continuo. E eles assumiram o compromisso de fazer essa parceria com a gente. Foi por isso que eu deixei eles virem para cá. Nada é de graça. Nada é de graça. Mas só para complementar ajudar isso aí, a gente. Não foi a primeira vez que o condomínio pediu distrato do My Village aqui. De um pedido de distrato que foi efetivado. Um presidente antigo me ligou e falou, olha, eu encontrei aqui uma outra solução que faz exatamente o que vocês fazem. Não, nem falo o nome, deixa eles trabalhar. Não, faz o que vocês fazem. Falei, é mesmo? É, por 10% do valor que vocês estão cobrando. Falei, nossa. Falei, então faz o seguinte, me manda uma carta de distrato, porque nesse valor eu não vou chegar. Mas antes, compara, coloca o My Village e coloca a solução que você está encontrando uma do lado da outra. E compara o que um está entregando e o que o outro está entregando. Esse trabalho não foi feito. Não foi feito. E foi feito o distrato. E 6 meses depois me ligaram. E contrataram de novo o My Village. Mais caro. Não fui eu. Não. Então foi essa a primeira vez que a gente distratou. Pronto. Aí agora nós estamos... Tá empatado? Tá, agora nós estamos em paz. Tá certo? Então, pessoal, eu sei que a gente quando assume, aí tem assim, ó, coordenação de segurança, de manutenção, né? Então, pensem que é isso que a gente agora está pensando também, isso aqui é um network, isso aqui é uma troca de experiências, né? Pensem também na comunicação. Pensem na comunicação, porque nós vivemos a comunicação. A pessoa vai aqui dirigindo, aí o cara vem num carro, passa na tua frente, se joga na frente, o cara nem para ligar uma sinaleira, eles não se comunicam. O trânsito precisa de comunicação, é vivo.
É um organismo vivo. É a mesma coisa. Então, na hora em que você diz assim, olha, associado, na hora em que você entra aqui, bota a tua facial, no lugar do Uber fazer o cadastro, gerou 2 problemas. Primeiro, para o Uber sair. E o segundo, se ele atropelar alguém lá, nós vamos ter que ir para a câmera, lá, descobrir, né? Porque para onde aquele cara foi? Ou se ele fizer outra coisa. Né? Ou se ele parar numa daquelas casas ali, passou um dia desse aí, menino, eu soube agora que tem uns assaltos aí que quebra até a parede, aluga um apartamento, soube hoje que eu estou chocada, aluga o apartamento do lado, quebra a parede para entrar no apartamento. Eu digo, meu Deus do céu, tem que botar chapa de aço agora na divisa. Tem que botar controle de acesso. Então, assim, olha que incrível, né? Que incrível. Mas pensem na comunicação. Esse é o ponto que eu vou sair de experiência da minha gestão. É o que a gente pode fazer aqui para melhorar a comunicação da associação, complexo, né? Diretoria, colaboradores, com os associados. Porque eu tenho certeza que a grande maioria quer a mesma coisa que a gente quer. Mas talvez a gente não está sabendo passar. Como é que a gente atinge aquilo que a gente quer, né? Como eu preciso fazer. Deixa eu só pegar um exemplo desse do Uber que você falou. Aproveitar. Diretoria do Uber, né? Já em nome do Alphaville São José, estou juntando outras associações, outras Alphavilles, para a gente pegar e mandar mais uma carta com mais assinaturas para o pessoal do Uber. Para quê? Para quando você pedir o seu Uber para ir para sua casa, o Uber me avisa, me manda a foto do cara que vai entrar e que vai sair. Eu sei que o cara está dentro do carro dele, eu já cadastro no facial, o cara entra e sai do condomínio e você recebe notificação. Quando você entrou e você saiu. Isso é a melhoria contínua. Né? E aí o que eu falo, né? Esse é o nível 5 que a gente já está trabalhando aqui. Né? Vocês chegando no nível 3, tudo bem, vai cadastrar. Mas muito provavelmente quando estiver chegando no nível 3, a gente já resolveu lá no nível 5, que a gente aprendeu no outro condomínio e viu o que pode fazer para cá. Do iFood a gente falou, a gente teve uma reunião faz uns 2 meses com a vice-presidência deles também, para fazer a mesma coisa, quando pediu o iFood chegar para a gente. Só que é a importância da rede. Uma coisa é um condomínio pedir, outra coisa são 10, 20, 30, 40 condomínios chegar lá para o iFood e falar, iFood, eu vou começar a impedir você de entregar no meu condomínio. Se a gente não conversar. Por quê? Porque eu já conversei, já falei, já aí não está saindo. E a gente tendo uma rede forte, a gente consegue fazer eles integrarem com a gente. Né? A gente é pequenininho. Quantos condomínios tem? 1.000? 1.000 é pouco para o tamanho deles, né? O pessoal acaba cobrando mais caro a entrega por causa do processo de segurança de vocês. E o pior, tem gente que não quer entregar. Não quer entregar. E aí vocês têm que fazer o quê? Colocar armário inteligente lá fora. Tem mais custo, tudo. Então, uma coisa vai puxando a outra, né? Mas é um trabalho de melhoria contínua. Eu juntei só algumas coisas para não ficar mais longe, mas só algumas soluções para dar um detalhe para vocês. Não vou entrar muito na parte de falar muito do aplicativo, mas a inteligência artificial é uma coisa muito legal. Então, quanto mais vocês puderem documentar as informações de vocês, os trabalhos, os processos, para a inteligência artificial aprender é melhor. Então, procurem documentar tudo. Integração com o WhatsApp. Quem não tem integração com o WhatsApp hoje, para fazer comunicação com as pessoas, não vai comunicar direito. Né? Então, isso daí é muito legal. A gente está usando o WhatsApp para fazer votação em assembleia, para receber comunicado, para autorizar visitante que está parado na porta. O cara chega lá no visitante, aperta um botãozinho. O porteiro só aperta o botão. O sistema manda a foto, manda o nome e fala, estou com tua pessoa aqui na frente. Antes do porteiro terminar de ligar para a pessoa pedindo autorização, ele já recebeu pelo WhatsApp a notificação de que pode entrar. É uma baita ferramenta. Né? O armário inteligente, muito legal também, utilizando a tecnologia de facial para retirar as encomendas, isso facilita muito o processo de vocês. Né? A mídia indoor, muito legal também. Essa mídia indoor, normalmente o pessoal usa em elevador, só condomínios que são grandes. Né? Um baita ponto para você conseguir comunicar com as pessoas, colocar uma tela na frente, de ponto que o morador, quando ele olha para o facial, ele já está batendo o olho na tela. Você consegue comunicar qualquer coisa lá. Para visitante, você ter também uma mídia indoor para visitante, porque muitas vezes o visitante não sabe aonde ele tem que chegar. Não sabe aonde que é o lote.
A gente tem um QR Code que a gente coloca nessa tela, o porteiro aperta um botão, aparece na tela um QR Code com a rota para a pessoa chegar no lote que vai visitar. Né? Então a gente faz um mapeamento de todos os lotes, né? E aí fica lá o QR Code também. Né? Para condomínios comerciais a gente controla a população, quantas pessoas dentro, quantas pessoas fora. Muito legal também, é uma solução diferenciada. E a gente tem o Data Miner, que é onde a gente utiliza muito para passar do nível 4 para o nível 5. Qualquer coisa que acontece, a gente procura criar métricas, né? E a gente consegue criar gráficos para tomar decisões e fazer as melhorias dentro dos condomínios. Tá? Leitor de documentos, hoje, quem não tem leitor de documento tem que colocar. A grande falha que existe em controle de acesso é problema de cadastro duplicado, o porteiro demora para digitar, não consegue ouvir direito. Né? Nosso sistema já pega as informações, já lê automático, já preenche na tela. Se já existe o cadastro, nosso sistema já pega o cadastro, já puxa. O porteiro só escolhe para onde a pessoa vai, não precisa nem falar com a pessoa, aperta o WhatsApp e já foi lá. Pô, no nível 5, o cara atende em 2, 3, 4, 5 segundos uma pessoa. Né? Então é muito legal. Nível 5, né? Então a junção de toda a tecnologia ajuda. Né? O marketplace, uma coisa que o Juraci falou para a gente também, a gente tem um marketplace, utilizar o marketplace da forma correta é muito legal também, criar compras coletivas, criar possibilidades de negócios, indicações de fornecedores, né? Vender espaço de anúncio, a associação vender espaço de anúncio para ajudar com algumas áreas, né? Então é bem legal utilizar também. A gente tem integração com mais de 50 sistemas de administradoras. A única coisa que a gente não faz dentro do MyVillage e não pretende fazer, até não está nem um pouco no nosso radar, é trabalhar a parte financeira. E parte contábil, parte de contrato. Tá? Tem muito sistema no mercado que já faz isso. E a parte financeira. Então, todas as empresas que têm sistemas um pouco parecido com os nossos, eles fazem a parte financeira também, então eles deixam a desejar as outras áreas, porque eles estão trabalhando com PIX, trabalhando na implementação das regras do Banco Central, então acaba tirando a energia. Né? Então a gente não pretende nunca trabalhar na parte financeira, mas independente de qual for a empresa que vocês trabalham, se essa empresa tiver uma forma de integrar, a gente integra. Faz parte do nosso trabalho integrar com as empresas, e é trabalho nosso. A empresa ela é precária, ela só faz sinal de fumaça para mandar o boleto. A gente vai desenvolver uma forma de ler o sinal de fumaça. Tá? Então a gente procura sempre fazer essa integração, principalmente com os boletos. Né? E é isso, gente. A inovação está no nosso DNA. A gente procura sempre aprender com vocês, do lado de vocês, e sempre em conjunto. E tudo que a gente aprende, a gente procura trazer para os nossos outros clientes. Obrigado, gente. Alguém tem mais alguma pergunta, mais alguma coisa? Se tem esse leque de produtos aí, nós só utilizamos 2, né? Ainda está um plus, assim, alguma coisa pouca, né? Então, os 5 anos de uso, ali de existência, ali, a gente já precisa dessas ferramentas aí. Não todas, como ele falou, mas pelo menos 4, sim, né? Coisa boa de ouvir. Vamos funcionar. Coisa boa de ouvir. Bom, gente, obrigado. Estamos aí quase na hora do nosso almoço. Muito bom trocar com vocês. Muito bom todas as interações que a gente teve. Eu espero de verdade que tenha sido uma manhã produtiva e rica em novas informações para vocês. O Sidney vai embora amanhã. O Sidney volta para São Paulo amanhã. Eu fico em Fortaleza até terça-feira à noite, terça-feira à tarde. Tá? Vou estar o tempo todo no escritório do Juraci, então já tenho algumas reuniões marcadas, já tenho algumas conversas agendadas, mas quem quiser conversar um pouco mais, quem quiser entender um pouco mais dos 320 itens do MyVillage e dessa ideia que a gente está tendo aqui de juntar empresas que realmente entreguem diferencial para condomínios, porque gente que só quer vender equipamento, gente que só quer vender alguma coisinha, está lotada batendo na porta da Ana aí todo dia. Né? A gente não quer isso, a gente quer entregar diferencial, a gente quer entregar alguma coisa que realmente faça sentido para o condomínio, né? Para aquele condomínio naquele momento. Então é por isso que a gente está se juntando aí
E a gente vai estar aí até terça-feira e depois online para a gente conversar o momento que vocês quiserem, tá? Olá, eu me chamo Sâmia, faço parte aqui da coordenação técnica do TerraZoom e a gente foi convidada aqui para o evento do My Village, né, com a Select, essa parceria. E assim, a palestra foi muito enriquecedora, né, nos primeiros minutos, assim, já valeu a pena todo o conhecimento, né, um evento muito organizado. A gente tem sempre a oportunidade de aprender. O tema de hoje, né, foi tratado assim como rede, como o condomínio pode se beneficiar em rede com os demais condomínios. A gente percebe que a Cidade Alfa, ela só cresce, né, cada vez mais empreendimentos lançados, cada vez mais essa união, né, que pode trazer economia, pode trazer parceria para os condôminos, né, para os associados, para quem lidera, para quem é liderado. Então o evento ele é muito enriquecedor. Eu gostei bastante de estar aqui, agradeço a oportunidade e é isso. Muito obrigada. Oi pessoal, eu me chamo Monalisa Siciliana, presidente do Jardins Terra Brasilis e quero agradecer e parabenizar a Select e o My Village por fazer esse evento maravilhoso e nos trazer essa solução do Hub, em especial no meu caso, que a gente tem uma associação de moradores vinculadas a um bairro, que é o Vila Terra Brasilis, e trazer essa solução colaborativa entre todos os associados, as associações, para trazer soluções de economia e de facilidade para todos os serviços que a gente precisa. Olá, tudo bem? Meu nome é Adeline, sou gerente geral da Cidade Alfa. Queria agradecer aqui o convite super especial da My Village junto com a Select, que está fazendo um café da manhã super interessante aqui para a gente. Trouxe o café da manhã e também trouxe muito conhecimento. Então, esse é o momento realmente que a gente consegue conhecer novas pessoas, ver a importância dos processos e principalmente renovar todo aquele conhecimento que a gente tenta trazer todos os dias aqui para a Cidade Alfa. Então, obrigada, Select, obrigada, My Village. Pode me convidar para as próximas que eu estarei lá. Olá, sou Júnior Freitas, represento o Grupo Castelo Borges. Gostaria de parabenizar a equipe organizadora do evento, em especial o pessoal do My Village, da Select, evento belíssimo. Nesse momento, tivemos aqui a oportunidade da palestra do professor Juraci, com um conceito fantástico de integração, de rede, isso propiciando pensamentos para que a gente possa construir e executar projetos. Tá? Então, realmente, o evento está de parabéns, o professor Juraci é fantástico e eu acho que a experiência nesse momento é engrandecedora. Então, realmente fica aqui o agradecimento e, mais uma vez, parabéns a todos. Olá, bom dia, me chamo Ana Keide, estou como presidente da Associação do TerraZoom e recebemos aqui hoje o My Village e a Select, né, para promover esse encontro ímpar e de suma importância para os residenciais aqui, tanto de Fortaleza quanto do Eusébio, para dividir experiências, conhecer um pouco mais do futuro que tem previsto, né, de melhoria para os associados, para as associações. E está sendo um grande prazer, né, estar nesse encontro. Um encontro de troca de experiências e de novas expectativas, alianças, né, porque a comunicação, o entender que a dor ela é comum para muitos, para todos, e a dor é igual em todos. Isso é confortante e a gente não precisa estar aí querendo inventar roda, né? Trocando experiências para poder ir cada vez mais aprimorando o nosso serviço. E é isso. Muito obrigada a todos e que esse seja o primeiro de muitos que ainda vão vir de encontros.